Nós estamos ouvindo irmãos contando suas graças, não é? Que tem sido uma bênção. Quem encontrou o texto? Encontrou? Não é 14, é 12, desculpa. É 12 e 4. Do 4 ao 11. Hoje nossa ministração vai se concentrar nesses versículos aqui. Nós não vamos sair deles. Nós vamos, como diziam lá em Guaraci, esmiuçar esses versículos aqui. 12 e 4. Vamos ler. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas o Deus é o mesmo, que opera tudo em todos. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Curve a sua cabeça. Pai, fala conosco, onde vamos meditar a Tua palavra nesses minutos, que possamos ter o entendimento da Tua palavra, da Tua voz sobre nós. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina dos dons do Espírito. Repare bem, não é do fruto do Espírito, mas é dos dons do Espírito. Os dons do Espírito, eles têm sido uma parte integral de experiência da vida cristã desde os primórdios da igreja. A manifestação divina, ela vai capacitar os crentes para edificar o corpo de Cristo, mas também impactar o mundo. Então, hoje nós vamos falar sobre essas habilidades que o Espírito Santo nos dá e que transformam a nossa vida. Quantos estão me ouvindo, diga amém. No capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo, nós lemos o 12, no verso 4, 5 e 6, aí como a sua Bíblia está aberta, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a diversidade dos dons, não é? Há uma diversidade. Alguém sabe me dizer o que significa a palavra diversidade? Pode falar, irmão Zeca. Diversas coisas, disse o irmão Zeca. Alguém quer cooperar com ele e dar mais um comentário? Diversidade. Alguém quer ajudar aqui a ideia? Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Pode ser também, pode ser. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu sou o irmão Zeca. Diversidade. O que tu acha, Carlone, que é diversidade? Lá no aniversário da tua irmã tinha uma diversidade de comida naquele dia lá. Diversidade, como disse o irmão Zeca, são coisas diferentes, diversas, sortidas, né? Mas os dons do Espírito na sua diversidade. A primeira coisa que ele fala no verso 4 aí na sua Bíblia é: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os ministérios são diversos, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Deus é o mesmo que opera
mesmo, e Deus opera tudo em todos. Esses primeiros versos que nós lemos, 4, 5 e 6, eles vão destacar a diversidade dos dons espirituais. Só que todos eles não são de origem carnal, eles não são de origem humana. Não sou eu, irmão Silvio, que tenho o dom. Eu não sou distribuidor de dom nenhum, não tenho essa capacidade. Eu não sou distribuidor de dons. A origem dos dons que Deus me deu foi através do Espírito Santo. Embora haja uma variedade de ministérios, de dons, de operações, todos eles têm uma única fonte, que é o Espírito de Deus. Essa diversidade, ela vai ser crucial para o bom funcionamento e saudável do corpo de Cristo. O irmão Paulo diz: dons diversos, ministérios diversos e diversidade de operações. Porém, a origem é só uma, é o Espírito Santo. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Agora, os dons individuais e os seus propósitos. Veja bem, todo dom que Deus te dá tem um propósito. Ele não te dá o dom do cântico para você ficar cantando Roberto Carlos por aí na beira do rio. Não. Embora seja uma música muito boa, mas não foi para isso que Ele te deu. Deus te deu o dom para tocar, não te deu o dom para tocar para você tocar seresta no Arena Prime aos domingos à noite. Deus não te deu o dom da palavra para você virar político e enganar as pessoas. Não. Deus não te deu o dom da cura para você fundamentar uma igreja só em cura divina e tomar dinheiro dos outros. Estou te dando só alguns exemplos para você entender. Deus não te deu o dom de profecia para você sair profetizando por aí e dizer: essa igreja aqui acerta, porque se tem 80 pessoas aqui vai ser 80 profecias, não importa se seja errado, a profecia vai assim mesmo, vai rolar solta aqui e todo mundo vai dando glória a Deus, aleluia. E acontece o que aconteceu comigo um dia, que me convidaram numa igreja dessas para pregar. Eu fui pregar a palavra de Deus e o pastor disse para mim: poxa, Silvio, você pregou só a palavra, rapaz, porque você não teve a profecia. Não, se Deus mostrar alguma coisa para me profetizar, eu profetizo, mas se Ele não mostrar, eu não vou ficar inventando, né? Tudo isso é para o bom funcionamento saudável do corpo de Cristo. Olha a palavra, saudável. Então, esses exemplos que eu dei, que alguns riram até, são coisas que acontecem no cotidiano da nossa vida, que a gente está vendo aí à torta e à direita acontecendo. Sim ou não? Agora tem os dons individuais e o seu propósito. No verso 7, 8, 9 e 10, a primeira coisa que ele diz no verso 7 é: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. No verso 8 e 10 ele diz: porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, o Espírito da fé, dom de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento, variedade de línguas, interpretação de línguas e por aí vai. O irmão Paulo, nesses versos, ele vai elucidando a individualidade de cada dom e a sua finalidade. Cada dom tem a sua finalidade, individualidade. Então, cada crente recebe uma manifestação específica desses dons, com o propósito de edificar o corpo de Cristo e cumprir o plano divino na terra. Os dons que muita gente pensa que são acidentais, não, eles são intencionalmente dados para o bem comum da igreja. Uma pessoa que tem os dons do Espírito Santo, ela não é orgulhosa, mas ela é humilde. Ela tem humildade de reconhecer que ela
é um vaso de barro. Então, essa pregação, a centralidade dela vai ser na exploração desses dons. Tá? Por isso que eu disse que nós vamos ficar aqui nesses versos aqui. Nós não vamos andar muito, vamos ficar nesse verso que eu quero explicar para você hoje, em breves palavras e palavras hábeis, o que significa e qual é a ação de cada dom do Espírito Santo. Então, existem dois extremos da vida do crente. O primeiro, aquele crente, irmã, esqueci o seu nome de novo, senhora mesmo trabalhando para mim, irmã Lendina. Esses dois extremos. Irmã Lendina, o extremo do crente: eu sou um crente, um crentinho, aqueles crentes, sabe? Poxa, Deus não quer me usar para nada, Deus não tem propósito comigo para nada, eu sou assim mesmo, eu sou um crentinho tão pequenininho, vivo conversando na hora do culto, igual o William com o outro aí, eu venho para conversar, então eu sou assim mesmo, Deus nunca vai me usar. Existe esse extremo. E existe outro extremo, que eu brinco lá com a minha cunhada. Ela me contou que quando ela era adolescente, ela buscava todos os dons. Eu disse para ela que estava fazendo curso para ser santa, né? Eu quero todos os dons, porque eu quero ser um super crente. Eu quero ter o brasão aqui, super crente. Aí eu vou ser um super crente, agora vou revelar até garapanã atrás da parede, ninguém vai me enganar mais. Eu vou profetizar, eu vou curar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E geralmente, não todos, mas geralmente, esse tipo de crente ao extremo, ele olha para o pastor e diz assim: esse pastor está muito fraco aí, esse pastor aí já está ultrapassado, forte sou eu, que sou o super crente. Aí vou fazer uma oração lá na casa da irmã Doquinha, lá Deus fala, porque 85 profecias, 147 curas, 98 revelações. Mas são dois extremos. Então todo dom que vem, ele vem com uma característica: humildade. Vou te dar outro exemplo. Estava conversando com o pastor hoje, ele foi em casa. Alguém disse para ele que eu estava doente e a minha mulher está doente, estamos doentes, na verdade. Eu ainda estou, não estou muito bem, mas vim. E ele foi lá comigo hoje, foi me visitar. E eu conversando com ele, estava escrevendo essa pregação, e disse para ele: pastor, o senhor sabia que Deus dá os dons para o crente? Sabia? Ele disse: sei. O senhor sabia que tem coisas que o senhor faz que eu não faço? Sabia. Agora o senhor sabia que tem coisas que eu faço e o senhor não faz? Sabia também. Agora, sabe qual é o erro das pessoas? É porque eu faço uma coisa e o pastor Gabriel não faz, eu me achar melhor do que o pastor Gabriel porque ele não faz o que eu faço. Ou o pastor Gabriel se achar melhor do que eu porque faz o que eu não faço. Esses dois exemplos estamos errados. Os dons são dados para a edificação da igreja, não para a honra pessoal de ninguém, né, irmão William? Não é para honra de ninguém. Vou separar vocês dois daí. Eu vou sentar aí no meio de vocês. Vou parar a pregação para ouvir essa conversa de vocês aí. Eu não tenho autoridade para fazer isso, embora espiritualmente falando, o pastor Gabriel esteja, pela idade, pela afirmação do ministério, uma autoridade espiritual. Mas o que eu faço e ele não faz, não me dá direito de subalternizar. E não subalternizar nenhum crente. Sabe por quê? Porque no extremo do crente, dos dons, existe isso. Rapaz, fulano é muito fraco. Você viu como ele pregou? Ele pregou igual ele Soares. Esse cara não sabe pregar, não. Quem sabe pregar sou eu, que tenho o helicóptero de Deus. Mas Deus te usa assim, irmão. Fica na tua. Deus usa o irmão
evangélico, modesta vida de evangélico, é quando eu era itinerante. Quando eu fui itinerante, eu pregava e cantava por aí, quando terminava o culto, vinha aquele monte de crente tirar foto comigo. Aquilo me dava uma raiva tão grande, porque eles diziam assim: como Deus te usa, você é melhor do que o fulano que está aqui todo dia, você é isso, aquilo me deixava irritado. E eu sempre rebatia as pessoas dizendo: não, a honra é para Deus, não é para o homem. Tanto que eu ri muito quando eu vim para cá. Um garotinho lá no Tempo Central falou para mim assim: pastor, eu gostava do senhor quando o senhor vinha aqui, agora eu não gosto mais muito do senhor não. Eu disse: por quê? Porque quando o senhor vinha, Deus usava mais o senhor, tinha muito reteté, era muito poder. Eu disse: é mesmo, rapaz? É. Eu disse para ele: tu sabias que Deus me usa mais agora do que naquele tempo? E ele disse: não sabia. Porque agora Deus me usa para resolver problemas de clientes, para pagar a conta de luz da igreja, para resolver uma bronca de algum irmão que está com problema. E isso aí não aparece, mas até isso, amor é para Deus. Ele disse: pois é, né, pastor? Vou orar pelo Senhor. Ele disse: ore que eu preciso da sua oração. Agora, explorando esses dons, o primeiro que ele fala é a palavra de sabedoria. Ele diz: porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. O que vem a ser a palavra de sabedoria? Alguém pode dizer? O que vem a ser a palavra de sabedoria? O que tu acha que é, Fernando? A palavra de sabedoria. Olha, disse o irmão Pedro, saber se expressar. A palavra de sabedoria, o que é? A palavra de sabedoria, ela é a capacidade, não sua, mas divina, vem de Deus, para aplicar um conhecimento e discernimento em situações específicas, revelando o plano de Deus. Você sabe que eu conheço um crente que ele não sabe ler nem escrever, mas todas as vezes que eu ia falar com ele com algum problema que eu tinha, batia um papo com ele me dava uma direção, uma palavra de sabedoria. Ele não sabia ler, não sabia escrever, não tinha cultura nenhuma, mas através do Espírito Santo, Deus deu para ele esse dom. Eu não sei se você conhece alguém assim, que ele tem a palavra certa para o momento certo. Então Deus dá para ele aplicar aquela palavra de conhecimento na vida do crente, ou de acordo com o plano de Deus para a vida daquela pessoa. Geralmente Deus dá esse dom para as nossas mães, né? A minha mãe, por exemplo, como tinha esse dom, como tinha, não tem, palavra de sabedoria, ela falava cada coisa para mim, que eu ia perguntar: por que você não falou isso, mãe? Aí engraçado, eu falava para ela, não lembrava mais, nem me lembro o que eu falei, que era o dom, o Espírito Santo dava para ela falar. Então, o primeiro dom que ele coloca aqui é a palavra de sabedoria. O segundo, a palavra de ciência, né? Ele diz: o homem pelo Espírito é dado a palavra da ciência. Esse dom, ele envolve uma compreensão profunda através dos propósitos de Deus. Ele permite que o crente ele vai discernindo as verdades espirituais e vai aplicando na vida cotidiana. Esses dois aqui são interessantes, de sabedoria e de ciência, porque se tu te dá um exemplo para a gente entender um pouco melhor, se você vai buscar uma palavra de sabedoria com a pessoa errada, você aplica aquela palavra e dá errado na tua vida, não é? O dom de ciência já vai mais a fundo, porque ele já fala conosco, dentro da gente, dizendo assim: faça isso, porque eu quero que você faça isso aqui, faça isso que vai dar certo. Eu não sei se alguém já passou por isso. Ele permite que o crente vai discernindo as verdades, através do plano de Deus para a vida dele. Alguém aqui já passou por isso? Alguém já tentou te envenenar contra alguém, mas tu olhava para ela e dizia assim: não, essa pessoa
pessoa aí é de Deus. E depois quase tu te engana porque tu ouviu a conversa do outro e ia matar o outro que gostava de ti, que é de Deus na tua vida. Alguém já passou por isso? Palavra de ciência, dom da ciência, conhecimento. Agora tem também, ele coloca lá o outro pelo mesmo espírito da fé, o dom da fé. Estava conversando isso com o Fernando Júnior outro dia, que o dom da fé, ele não se refere à fé para te salvar, né? Aquela que ele fala em outros momentos. A fé para não é essa, mas é uma fé sobrenatural que te dá a capacidade de confiar em Deus independente das circunstâncias. O Espírito Santo se manifesta, ele dá esse dom para o crente, para ele acreditar incondicionalmente no plano de Deus, independente da circunstância. Você conhece algum crente assim? Ou você é um crente assim? Olha, fulano, não importa a circunstância, está tudo pegando fogo ao meu redor aqui, não tem dinheiro para açaí, não tem dinheiro para o gás, não tem dinheiro para isso, está estreito, mas dentro de mim tem uma certeza viva de que existe um Deus que cuida de mim, que vai mudar a minha situação, e depois de pouco tempo depois aparece alguma coisa, Deus faz alguma coisa. Esse é o dom da fé manifestada na vida do crente. Esse dom é maravilhoso, o dom da fé. Vamos estar olhando, tem uma parede aqui na minha frente, tem um projeto de Deus para mim, mas a parede está me pedindo. Como eu vou tirar essa parede daqui? Não sei, mas eu estou acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Manifesta o dom da fé dentro de ti. Um exemplo antes de passar para o outro. Não sei se já contei aqui ou foi em outro lugar, não me lembro. Eu assumi uma igreja em Belém que eu pagava R$3.200 todo mês de aluguel, só aluguel. Mais energia dava quase 5, mas o aluguel me perturbava muito. Aluguel, quem tem igreja de aluguel é terrível. É uma experiência que eu digo, quem quiser passar é horrível. E um dia eu tinha que pagar, era como se fosse hoje, tinha que pagar dia 21 o aluguel, dia 20, 21, e não tinha dinheiro, não tinha nada. Foi um mês difícil. E eu me lembro que eu fui para a igreja, era uma quarta-feira. Falei para a mamãe: mãe, eu vou para a igreja, eu vou ficar orando. Vou ficar orando para ver se Deus faz alguma coisa. Eu orei 8, 9, 10, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 2:30 da tarde. Parou um carrão preto na frente da igreja. Aqueles carros, sabe, grandes, pretos, tudo escuro. E saiu um cara assim, mal encarado. Eu estava sentado na frente do púlpito. Lá da porta ele disse: irmã Maria, quem é o responsável por essa igreja? Eu pensei assim: se eu disser que sou eu, talvez ele vai querer me matar, esse cara aqui. Um cara todo mal encarado, um carrão preto. Esse cara vai me matar aqui agora. Aí ele continuou ouvindo: quem é o responsável por essa igreja? E eu sentado lá, ele chegou assim: é você o responsável pela igreja? Eu disse: não, é o pastor Ari. Mas ele não está, eu sou o dirigente. O pastor presidente, o pastor ele que é o responsável, mas eu sou o dirigente daqui. Disse: tá bom. Quero dizer uma coisa, eu não sou crente, eu sou espírita, kardecista, e já tem 5 dias que eu estou tendo um sonho, o mesmo sonho. Disse: pois não, qual é o sonho? Eu estou caminhando num lugar todo florido, todo de branco. Aí aparece um homem de branco para mim e diz assim: dia 20 de junho, anda na 8 de maio, entra na igreja que estiver aberta e dá esse valor para o responsável daquela igreja. Eu sonhei segunda, terça, quarta, quinta. Não, segunda, terça e quarta. E hoje foi o último dia que eu sonhei. Falei com a minha mulher. Disse: mulher, e esse sonho? Mulher disse: talvez alguma coisa para ti fazer uma missão. Eu não falei nada para ele, fiquei ouvindo. Aí ele disse: eu peguei o dinheiro, fui no banco, peguei o dinheiro, coloquei nesse envelope e eu vim andando na 8 de maio, desde
Então eu acho que o homem de branco queria que eu desse para você esse dinheiro. Aí me deu um envelope e uma Neide com dinheiro dentro. Aí eu falei para ele assim: vem cá, você não quer que eu faça uma oração, vai lhe visitar? Não, eu não gosto de crente, não gosto de igreja, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu só estou fazendo o que me mandaram fazer. Tá bom. Aí eu abri o envelope depois, tinha o valor exatamente para pagar aquele mês e mais 3 em diante. Cheguei com a mamãe em casa, disse: mãe, olha o que aconteceu. Mamãe disse: esse é o dom da fé manifestado dentro de ti para a honra do Senhor Deus. Na tua vida acontecem coisas que tu não sabe explicar. Poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É o dom da fé manifestado através da tua fé em Deus, para que faça as coisas que você não entende. Agora, esse dom se manifesta fielmente quando você confia incondicionalmente em Deus, independente das circunstâncias. O outro dom que ele fala é o dom de curar, não é? A capacidade do crente de ser um instrumento de Deus para a cura divina, fisicamente, emocional, espiritual. Ele demonstra o poder restaurador de Deus. Agora, esse dom não é exclusivo do pastor, não. Você mesmo, como crente batizado com o Espírito Santo, você pode impor as mãos sobre alguém e essa pessoa pode ser curada. Tinha um primo assim, meu igual o William. Éramos dois, era o Igor e o Rafael, 2 primos queridos. O Rafael era menor, o Igor era mais velho. Todos crentes, eles se criou na igreja e tinha muito isso, dom de curar. Esse meu primo foi batizado com o Espírito Santo, ele tinha 11 anos, 12, 11 anos. E ele leu isso aqui e disse: eu tenho o dom de curar. Ele falou: é dom de curar. E um dia, lá pelas tantas, a minha tia doente, na cama, toda a família agoniada, ela adoeceu para morrer, mesmo já foi para ir para o céu. Esse meu primo Rafael pegou a mão dele e colocou na cabeça da mãe e repreendeu aquela enfermidade. Aí na palavra dele, irmã Leite, ele disse assim, ele falou assim: eu ordeno que essa doença saia, porque eu tenho o dom de curar. Falou assim. Aí ele falou lá em casa, eu senti sair poder da minha mão, superpoderes, eu senti assim algo. Foi de noite, a minha tia Ivanilda foi dormir, no outro dia ela acordou sã, curada. Muitos pensam que esse dom, essa habilidade é só dos pastores. Não, todo crente, se ele crê, ele pode ser usado como instrumento de Deus para curar através do poder restaurador de Deus. 1 Coríntios 12, 10, ele diz: o outro dom, a operação de maravilhas. Esse dom de operação de maravilhas envolve a realização de atos sobrenaturais que testificam o poder divino, glorificando a Deus. A operação de maravilhas está acima da cura divina. O que é a operação de maravilhas, Fernando? É o homem não tem um braço, tu orar e nascer outro. Já pensou? O cara não tem um olho, tu ora, nasce o olho do cara. Automaticamente é verdade. Operação de maravilhas. O irmão está condenado a ficar na cadeira de rodas, com a coluna comprometida. Você vai lá, ora, e o homem levanta da cadeira. Operação de maravilhas. Eu conheci um irmão que Deus deu a ele esse dom. Nós viajávamos muito, eu vi muitas coisas acontecendo através da vida daquele irmão. Ele mora numa casa no Jurunas até hoje, de madeira lá. Ele não gosta de chamar de pastor, ele gosta de chamar de missionário. Ele tem o dom de operação de maravilhas. Só que ele disse para mim: o diabo luta contra mim com o meu orgulho. Lembra que eu falei no início? Operação de maravilhas. Eu vi cada coisa que se eu contar aqui vocês não acreditam. Mas eu vi lá mesmo,
ele vai envolver a transmissão de mensagens inesperadas por Deus para a edificação, exortação e consolação da igreja. A profecia ela serve para edificação, consolação e exortação. Só que necessário com esse dom, tem um outro dom que é o dom de discernir espíritos. O dom de discernir espíritos, ele é uma influência espiritual que garante a autenticidade da busca pela vontade de Deus. Por que a profecia e o dom de discernir estão juntos? E precisam estar na vida do crente. O crente precisa buscar o dom de discernir, porque nem toda profecia é de Deus. Você sabia disso? E tu, meu servo, se tu continuar conversando, já ia lançar uma profecia para ti agora, né? Só como é. E tu, minha serva, deixa o João e casa com Antônio. E tu, meu servo, deixa a Maria e casa com a Joana. Não, isso aí é problema de cabeça. Isso aí é... A pessoa tem que ter discernimento. Vamos relembrar um caso que aconteceu na Assembleia de Deus em Portão nos últimos dias. Estávamos no culto de Santa Ceia, lá no Templo Central. O pastor chamando as pessoas para pedir perdão. Uma mulher que eu não sei como entrou lá naquele balde, entrou e jogou lama nela e começou a repreender a igreja. Não sei se vocês viram isso. O senhor estava lá? Começou a repreender a igreja. No primeiro momento, quem estava do meu lado, olha só, quem fica do meu lado lá na igreja são pessoas maduras. A história não é igual o William que fica conversando toda hora, mas que coisa, William? Conversando toda hora na hora do culto. Não é igual ele fica conversando toda... Não, é pessoas maduras. Eu falei ao pastor Gabriel, disse, pastor, como são as coisas? Quando iniciou, eu ouvi, glória a Deus, Deus está falando. Aí quando ela começou a mesmo arrebentar a boca do balão, aí mudou. Mas no primeiro momento as pessoas achavam que aquilo era uma ação espiritual da parte de Deus. Eu me lembro, minha esposa, que não está aqui, mas sempre está falando comigo isso. Quando eu ouvi ela fazer aquilo, eu fiquei olhando assim, bem no olho dela, que eu queria que ela olhasse para mim. Eu queria entender se ela ia ter coragem. Eu fiquei olhando para ela. Mas tem gente que pensa que é uma ação de Deus, espiritual. Então, se você não tiver discernimento, você troca gato por lebre. Se você não tiver discernimento, você é enganado por profecia. O que ela falou poderia até dar certo, mas a forma como ela fez foi errada. Não deveria ter feito aquilo. Tanto é que depois o pastor disse que não era para ninguém filmar para não vazar nas redes sociais. Mas um dia, não aqui nessa igreja, mas em outra, em Belém, todo culto de domingo, Zeca aparecia uma mulher lá toda de branco nas igrejas, e ela chegava, a irmã Maria, com uma equipe de gente, eram uns 3 ou 4 homens, e ela chegava toda de branco e pediu uma oportunidade e dava uma palavra. E um dia ela foi lá na minha igreja, cometeu esse erro, né? De ir lá. Acho que ela mandou uns 6 bilhetes para mim. Tem uma palavra de Deus para essa igreja, me dê uma oportunidade. Tem uma palavra de Deus para essa igreja, me dê uma oportunidade. Tem uma palavra de Deus para essa igreja, me dê uma oportunidade. Eu não dei. Terminou o culto, naquele tempo eu tinha costume de ficar na porta para abraçar o irmão, cumprimentar outro irmão. Esperou todo mundo sair e foi lá com os seguranças dela. O Senhor impediu Deus de falar com essa igreja hoje. E apontou o dedo para mim, a irmã. Abusada ainda ela era. Eu falei, por quê? Porque eu tinha um recado de Deus para essa igreja e o Senhor não permitiu dar. Eu disse, como não? Se eu preguei a palavra, Deus falou, houve salvação de ambos. Não, Deus falou sim. Não,
hora é, não sei de onde tu vieste, não sei de que buraco tu saíste, aqui tu não vai falar nada. E pode reclamar com quem tu quiser, que eu não estou nem aí para ti. Vai embora daqui. Por isso que eu disse, quando eu me casei, minha mulher foi me educando, eu era muito mal educado. Aí na reunião dos pastores, quarta-feira daquela semana, a pauta da reunião foi a dita mulher, que ela estava indo nas igrejas e fazendo uma bagunça nas igrejas, com profecia, com revelamento, com profetada e tudo mais. Então, se você não tiver discernimento, esse dom aqui que ele coloca no verso 10, dom de discernir espíritos, você é enganado, muito enganado. No último caso, eu te falar hoje para a gente orar. A gente vê na internet cada coisa que é verdade, a gente acha engraçado, mas é verdade. Uma igreja de um irmão que eu tive o desprazer de conhecê-lo alguns anos atrás. A igreja dele é fundamentada em profecia. Se não tiver profecia, não dá gente. Ele, dando uma profecia, começou a cantar uma música do Roberto Carlos. Começou a cantar. Já viu essa música? Aí o cara começou a chorar. Por que você está chorando? Porque meu nome é Roberto Carlos. Está vendo? Deus está falando aqui nessa noite. Mas acontece, é verdade. E as pessoas acreditam que não tem o dom do discernimento. Eu já disse aqui, eu não tenho nada contra a profecia, a revelação, não tenho, eu acredito, mas eu observo. Se Deus me mostrar algo contra aquela pessoa que está profetizando, eu imediatamente corto. Eu tomo o microfone mesmo. Não aconteceu aqui ainda, mas porque já disse, se vier alguém, vocês vão ver. Tomo o microfone e mando sentar. Por quê? Tá vendo, Samuel? Porque quando eu dou legalidade para alguém pegar esse microfone aqui, e eu sei que o cara é enrolado, que o cara é mau caráter, que o cara não vive de máscara, que o cara é usado pelo inimigo, e eu dou esse microfone aqui para ele falar, cantar, pregar, seja fazer o que for, eu estou dando legalidade para o Espírito que age na vida dele, agir no meio da igreja. E muita gente não entende isso. Muita gente não entende isso. E alguém perguntou, por que o pastor Silvio não deixa fulano, Beltrano, Ciclano pregar na igreja dele? Eu estou começando a te responder por conta disso. Os últimos dons que ele fala é o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. O dom de variedade de línguas permite que os crentes falem línguas estranhas. É uma manifestação especial do Espírito Santo, muitas vezes associada à oração, adoração, mensagens, desde que haja interpretação de línguas. O dom da interpretação capacita alguém para traduzir e comunicar o significado das mensagens transmitidas em línguas estranhas, garantindo o entendimento da congregação. Esses dois têm que caminhar juntos. Pastor, você é contra falar isso? Não, claro que não. Eu estou aqui, tem dia que eu estou aqui mesmo, estou cheio da graça de Deus. Eu falo mesmo, eu estou feliz, Espírito Santo. Mas esses dois, eles precisam caminhar juntos. É uma pena que o dom de interpretação de línguas praticamente cessou na nossa igreja. Você nunca mais viu, pelo menos faz muito tempo que eu não ouço, não vejo o dom da interpretação. Porém, todas as vezes que eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Eu estou falando, tal. Eu falava bem menos antigamente. Uns 8 presbíteros vieram uma vez me inquirir, me levaram para o conselho de ética da igreja e diz: olha, esse rapaz que dirige a igreja não é batizado no Espírito Santo, ele não fala em línguas. Ele diz: não, eu falo em casa, eu estou orando em casa, eu falo, mas se não tiver interpretação é difícil, né?
É bom que tenha, mas é um dom que Deus dá para o crente. É um dom que Deus dá para o crente. O dom de línguas também Deus dá para o crente. Nem todo crente fala língua estranha. Nem todo crente batizado no Espírito Santo fala língua estranha. Embora a doutrina da Assembleia de Deus defende que todo crente batizado com o Espírito Santo fala línguas estranhas. Ele precisa falar, ele precisa buscar, né? Então, se você não fala, busque para você falar. Eu pedi muito para Deus o dom do discernimento, que eu já vi cada coisa por aí, só não vi vaca voar, mas o resto já vi de tudo. Vamos ficar de pé. Que esses dons possam estar nas nossas vidas. O dom da palavra de sabedoria, o dom da profecia, o dom da palavra de ciência, o dom de discernir espíritos, o dom de saber quando Deus está falando e quando Deus não está falando. E isso só vem através do Espírito Santo sobre nós. Vamos orar, entregar este culto a Deus, apresentar a nossa volta para casa. Vou pedir para o presbítero Sérgio orar, fazer essa oração final. E amanhã, ao meio-dia, estaremos aqui de novo, se Deus quiser. E quinta-feira, no nosso culto das visitadoras. O irmão Sérgio vai orar e eu vou dar bênção em seguida. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, mais um culto que foi realizado, Jesus querido, nesta noite. Agradecemos, Pai, pelos louvores, pelo ensinamento da Tua palavra. Pai, nós possamos, Senhor Jesus querido, cada dia mais aprender mais de Ti, Senhor. Deus, agora nos despede a Tua santa paz, nos leve em segurança para nossa casa. Guarda, nos livre, protege de todo mal, Senhor. Se o Senhor voltar no decorrer desta noite, leva-nos contigo, Pai. Mas se o não voltar, permanece com a Tua igreja. É tudo que nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo, minha irmã